O tempo, eu tenho falado muito nesses dias sobre o tempo, né? Porque, na verdade, o que nos resta é esperar, né? E o dono do tempo é o Deus. Ele é quem é o dono do tempo. E muitas vezes o mal concorre para o bem. E esperamos que este mal que sucedeu no Brasil venha concorrer para o bem do país. Se assim o suceder, será uma demonstração de que a nação brasileira é uma bem-aventurada, é uma felizarda, porque, pelo lado da palavra, Deus corrige aqueles a quem Ele ama. Eu acredito que Deus ama esta nação brasileira e Ele corrige esta nação. Evidentemente que essa correção ela acontece em função do grande amor de Deus para com a humanidade e em função da desobediência, da falta de vigilância do homem para com o próprio Deus. Não é possível que uma pessoa, uma nação no seu senso de razão, no seu senso, digamos, normal, no seu senso racional, no seu senso lógico, venha a eleger a presidente da República uma pessoa com essas qualificações apresentadas por este presidente que aí está. Não é possível. Somente um fenômeno realmente anormal, né, atípico, que venha colocar uma pessoa dessa estipe, né, um cara que faz apologia à violência, autoritário, o resquício do pior que a ditadura militar teve. Ele fez parte do processo do regime militar. E agora, nesses dias, né, com tantas evidências de escândalos, né, envolvendo tanto a sua família como também os representantes do seu partido, né, ainda venhamos achar defensores, militantes deste grupo. E, enquanto isso, caso, né, dos escândalos envolvendo o filho dele, a Bolsonaro, com o Queiroz, que está parado na justiça, gostaria também de destacar, está parado, e não é possível que ainda as pessoas neste país acreditem nessa justiça. Eu faço essas reflexões aqui neste canal, evidenciando claramente que no nosso país não há justiça. E o mais agravante, a gente fala
aqui neste canal em defesa de cada um cidadão brasileiro, de cada um de nós, porque as consequências vêm sobre todos nós, mas a gente tem que estar preparado. Uma coisa que a gente tem que entender é que nós temos que estar preparado para as tragédias, né, que esse governo vai provocar no nosso país, os impactos que ele vai provocar no nosso país, né? Começando com esta reforma de previdência, onde ele praticamente acaba com a aposentadoria, além dos escândalos da corrupção, ou seja, a justiça brasileira, ela sofreu, na verdade, como se uma intervenção, né? Ela blindou, né? Este grupo que aí está no governo, blindou a família Bolsonaro, né? Porque as acusações contra ele não funcionam da mesma forma como funcionou em relação ao presidente Lula. Inclusive o ministro Sérgio Moro até proibiu provas, né, depoimento de pessoas que eram a favor do Lula, que poderia até inocentá-lo. A gente está aqui convocando a população ao senso de justiça, porque eu acredito que um dos atributos de Deus é justo, é ser justo. Ou seja, uma das virtudes de Deus é justiça. E que justiça nós estamos tendo neste país que funciona em detrimento de um e não funciona em detrimento de outro. E você, como cristão, tem a obrigação de ter senso de justiça. Não é simplesmente dizer o presidente foi eleito pela maioria dos votos, pela maioria dos eleitores. A questão não é isso. A questão é que, como cidadão, nós devemos usar a razão no que diz respeito ao senso de justiça, a perceber exatamente o que está acontecendo com essa justiça brasileira em relação exatamente às operações que elas fizeram em detrimento do combate à corrupção. O próprio Bolsonaro foi eleito com um discurso na morosidade de combate à corrupção, apresentando inclusive o ministro Sérgio Moro como sendo, na verdade, o idealizador e o mentor do projeto anticorrupção, do projeto anticrime, combater a corrupção. E quais as medidas que o Moro está fazendo com relação à investigação do caso Queiroz, do caso que envolve o filho do Bolsonaro? Ele não é o mentor da anticorrupção, e o que ele está fazendo para investigar esta provável corrupção envolvendo a família Bolsonaro? Seja um cristão verdadeiro, autêntico, que tenha senso de justiça, seja um representante de Deus, já que vocês evangélicos, que tanto defenderam a morosidade,
Será que Deus, já que vocês evangélicos, inclusive colocaram Deus acima de tudo no slogan, será que Deus está realmente acima de tudo? Deus não está no meio de injustiça. Eu creio que não. A justiça tem que prevalecer para todos. Não é chegar aqui e dizer, não, eu sou interessado na investigação. Aí lá por trás, vai lá e intervém, diz, pare a investigação, não investigue. Que é o que aconteceu com o caso do envolvimento lá na família do Flávio Bolsonaro. Como também os laranjas do PSL, que eram pessoas que se candidatavam e não tinham probabilidade de vencer, especialmente mulheres, e ali eles recebiam o dinheiro, que era do fundo partidário, e aquele dinheiro não chegava na mão daquelas pessoas, ia para a mão do presidente do partido, na mão dos grandes, né? Essa investigação também parou. Não se trata apenas de dizer o presidente foi eleito e agora houve democracia. Não. Ele foi eleito com um discurso da morosidade, da anticorrupção, que os corruptos eram canalhas, que os corruptos eram vagabundos, que deviam ser extirpados. E agora? Todos esses escândalos. Ele diz, não, investigue, eu quero que seja investigado. Ele vai lá e diz, mas vai lá por trás e olha, para com a investigação. E está tudo parado, todas essas investigações. Por quê? Porque a intervenção, né, no Congresso, no Supremo Tribunal, no Ministério Público, para não fazer as investigações. E isso não é democracia. Isso não é democracia. Democracia não é apenas ir lá e votar e botar o presidente. A democracia tem que funcionar para todos. A justiça tem que funcionar para todos. São os direitos iguais. Quando o Supremo, a justiça, quando não funciona de forma igualitária, porque não há democracia. Nós estamos diante de uma ditadura branca. Por trás, eles estão comandando através da intervenção. E a democracia não anda. A república também está comprometida no processo de governabilidade que nós estamos falando. Eu vou frisar que ele foi eleito com 50%. E aí houve democracia porque foi eleito. Quer saber o trâmite democrático no processo de seu governo. Mas isso está muito distante da compreensão de muita gente em função da ignorância. Da falta de consciência, da falta da análise da razão para compreender os fatos. Estou aqui chamando a atenção dos nossos amigos do canal para essa compreensão. Então é isso. Fiquem na paz.